A Associação Brasileira de Cimento Portland e Parceiros marcam presença em exposição durante o 62º Congresso Estadual de Municípios com o projeto Soluções para as Cidades. Parceiro no projeto, Guilherme Castanheira, presidente da Abrasplac, disse que hoje há conhecimento e tecnologia para entregar o que o cliente precisa. O que a Abrasplac tem hoje? A gente costuma dizer que a gente tem um princípio da pedra líquida. O concreto é naturalmente uma pedra líquida. Ou seja, a partir do momento que eu possa moldar uma peça do tamanho que qualquer que ele seja, na cor que a gente quiser, com o acabamento que a gente quiser, no tamanho, com inserções de outros elementos dentro do concreto e inclusive fabricando peças estruturais, eu posso fazer o que eu bem entender, desde que, lógico, dentro dos padrões de engenharia, de acessibilidade, das normas e tal, mas eu consigo fabricar qualquer coisa. Então, os associados da Abrasplac são fábricas hoje muito bem conceituadas, embora antes fosse um mercado totalmente informal, hoje é um mercado muito bem profissionalizado, as fábricas se modernizaram, a tecnologia do concreto, que o Brasil estava defasado, hoje o Brasil anda par e passo com o resto do mundo, ou seja, não existe tecnologia hoje que você encontre no mundo que você não encontre no Brasil, e especificamente nos fabricantes da Abrasplac, que é uma associação voltada para desenvolver os fabricantes e desenvolver mercado e principalmente desenvolver a solução do que o cliente quer. A gente deixou aquela história de fabricar o nosso produto e ofertar ele. Nós passamos a ouvir do mercado o que você quer que o meu produto faça para você. A Abrasplac, por sempre ouvir o mercado, oferece as melhores soluções para os municípios. A gente tem muitas coisas que a gente tem feito para alguns municípios, não importa o tamanho do município, seja ele grande ou pequeno, como por exemplo as calçadas temáticas, você consegue inserir 4 cores de concreto dentro de um único concreto, reproduzindo um desenho. Depois você tem a iluminação em piso, ou sinalização em piso, que é uma coisa que é bem usada fora do país e hoje está começando a ser usado bastante aqui dentro também. A gente tem casos de algumas construtoras que já começaram a incorporar isso no portfólio de produto. O próprio piso permeável, que é uma solução que resolve um requerimento legal dentro da própria normatização do Código de Urbanização da cidade, requer que você tenha área permeável. E é óbvio, você não pode, numa cidade que o metro quadrado chega a custar R$19 mil, você não pode inutilizar esse espaço com jardim. Às vezes você tem que usar esse espaço. Então o pavimento permeável é bom para isso. Os pisos elevados, porque você utiliza áreas hoje com um sistema rápido de montagem a seco, que não gera resíduo. Então você utiliza áreas antes que você jogaria fora, seja uma cobertura, você pode começar a usar com esse material. Então eu pego o exemplo, um paço municipal que tem um telhado enorme, você pode fazer um grande solário, um espaço de convivência em cima desse prédio. Então tem muito espaço para ser utilizado com esse tipo de material. Guilherme diz que com a tecnologia existente é possível investir em soluções para as cidades em bons pavimentos e obter o retorno do investimento em pouco tempo. Ele citou o exemplo do centro de São Paulo, onde a Abrasplac também atua. No centro de São Paulo, por exemplo, a prefeitura gasta por ano R$30 milhões com acidentes. Ou seja, as pessoas escorregam, caem, tropeçam e a prefeitura indeniza com R$30 milhões por ano. Sendo que a troca do piso, a troca do pavimento inteiro do centro de São Paulo vai custar isso. Ou seja, em um ano você recupera esse gasto. Sem contar que é aquilo que eu digo, o que você pode resolver num município, quando você fala, por exemplo, de arruamento, de calçada, de praça, você não tem como fazer muita coisa. Você melhora a iluminação pública, o arruamento e o calçamento. Você não tem mais muita coisa para fazer. Essa obra de São Paulo é da Abrasplac. Nós estamos em forte parceria, desenvolvendo tecnologias. Uma delas é a trincheira de enterramento, ou seja, muito se fala do enterramento de cabo, muito se diz que é muito interessante pelo aspecto visual, pela poluição visual, pela segurança, mas até hoje ninguém se predispôs, na verdade, a desenvolver de fato uma solução tecnologicamente resolvida. E isso a gente fez. A gente desenvolveu uma trincheira que atenda tanto a infraestrutura de cabeamento, de elétrica, de drenagem, ou seja, essa é o papel da Abrasplac hoje no centro de São Paulo e, claro, o pavimento removível, ou seja, a partir do momento que você pode fazer em placa aquilo que você teria que fazer como um concreto e você pode remover para facilitar o acesso, ou seja, você não tem um acesso não destrutivo, é um dos grandes momentos em que a gente pode contribuir com a cidade de São Paulo não só para a obra de hoje, a solução de hoje, mas a solução do futuro em economia e em performance. Sustentabilidade também é uma preocupação da Abrasplac.
Uma das coisas que a Abrasplac consegue fazer, e hoje a gente distribuiu essa tecnologia entre os fabricantes, que é aproveitar o próprio resíduo da obra, triturar em fábrica e inserir de volta esse antigo passivo ambiental, que seria o entulho, inserir de novo como agregado, como inerte dentro do processo de produção. Isso foi feito em algumas obras já em São Paulo, que a gente já fez, algumas no Rio de Janeiro, e hoje, fortemente, na calçamento do centro de São Paulo, existe um forte projeto para a gente tirar o restante do granito, que hoje faz as pessoas escorregarem, triturar em fábrica e devolver como placa e devolver como canaleta. Então é um processo de logística reversa fechada. Uma das principais preocupações da Abrasplac é proporcionar boa mobilidade e acessibilidade para todos através de pavimentos de qualidade. Quando você tem uma pessoa, por exemplo, com mobilidade reduzida, você precisa pensar nela. E é isso hoje, graças a Deus, a gente tem consciência no país de que tem que pensar nas pessoas com mobilidade reduzida. Que o pavimento está lá para servir a gente e a gente tem que ter segurança para andar sobre ele. Então o material tem que ser antiderrapante e ao mesmo tempo fácil de limpar, porque senão você aumenta muito o custo de manutenção da prefeitura, por exemplo, e principalmente seguro. Ou seja, você não pode ter que fazer uma obra, uma intervenção, não poder retirar esse material e colocar de novo ou deixar um remendo. Hoje a maioria dos acidentes que você tem de escorregamento, de gente tropeçando e se machucando em pavimento, é justamente por remendos mal feitos ou material não especificado da maneira correta. O presidente da Abrasplac falou ainda sobre o projeto Soluções para Cidades, do qual faz parte. Imagina o seguinte, é você pegar todas as ideias que todo mundo já teve e pensar justamente no princípio da pedra líquida, da pedra moldável. Como concreto, você põe a forma que você quiser, ele pode ser estrutural ou não, ele pode ter uma função ou não, ele pode ser só revestimento. Você parte desse princípio e você pode fazer qualquer coisa com concreto. Soluções para cidades, na verdade, é exatamente o que veio sendo estudado até hoje, tudo que a gente veio pensando e as soluções que foram testadas, aprovadas ou não, e o compêndio do que deu certo é esse projeto das Soluções para Cidades.